Olá, gente, tudo bem? A transferência de Neymar para o Al Hilal, para o futebol árabe, não só de Neymar, mas de tantas outras estrelas do futebol europeu, nessa janela de transferência, não tem ou não deve ser debatida somente com o aspecto esportivo e financeiro. Na verdade, o que está por trás de tudo isso é um conceito chamado sports washing. Esse conceito é definido como uma ação de um grupo ou de um Estado nacional que investe no esporte no intuito de melhorar sua imagem para o mundo. Quais são os objetivos da Arábia Saudita, por exemplo, nesse contexto? Um deles é de suavizar sua imagem em relação às graves violações de direitos humanos que esse país tem no seu contexto. Outra diz respeito às suas intenções de sediar uma Copa do Mundo. Ou seja, o objetivo está para além de meramente fortalecer sua liga do ponto de vista esportivo, mas na verdade de fortalecer esse país nas relações exteriores. E como uma das funções, utiliza-se do futebol no intuito de melhorar sua legitimidade e suas relações internacionais, impedindo emprestado a imagem de ídolos do esporte para assim fazer, como por exemplo de Cristiano Ronaldo, que é o embaixador, é a figura pública desse processo de sports washing. Claro que ele não é inocente, ele sabe e tem condição e tem consciência muito clara sobre isso. E a transferência do Neymar também é mais um passo nessa intenção, haja vista que a Arábia Saudita estatizou os principais clubes de futebol daquele país. Ou seja, o Neymar deixa de ser um funcionário público do Catar e passa agora a ser um funcionário público da Arábia Saudita. Bom, essa noção, esse conceito, ele não se inaugura com essa ofensiva dos árabes, dos sauditas, no futebol nesse momento, nessa janela de transferência. Ele se inicia bem antes, como uma espécie de soft power. Olha aí, dois conceitos importantes. O soft power também pode ser inserido e compreendido como a tentativa de um país, do ponto de vista das ideias, da indústria do cinema, de tentar reportar seu modo de vida para outros países ou inclusive romper com determinados preconceitos. Bom, em 2011, na Europa, isso se inicia com mais força com a compra do Paris Saint-Germain, um clube europeu, um clube francês de grande torcida, pelo Fundo de Investimentos do Catar. País que, assim como a Arábia Saudita, também sofre com um processo de crítica internacional à sua política de direitos humanos. Vimos isso na Copa, por exemplo, quando jogadores foram proibidos de expressar ou de reivindicar alguma pauta que tivesse relação com os direitos da comunidade LGBT, ou então dos direitos da mulher. Então o Catar tem esse elemento também e compra o Paris Saint-Germain no intuito de suavizar sua imagem para no período da Copa do Mundo, ter um processo de maior legitimidade, de maior respeito. Bom, e esse processo de utilização dessa marca do futebol, inclusive ele se utilizou para comprar uma série de grandes jogadores, né? Neymar, Mbappé, Ibrahimovic, Cavani e tantos outros jogadores e craques esportivos que passaram por ali no intuito de suavizar a imagem do Catar para o mundo, de que o Catar, mesmo com os problemas que ele tem, é um país legal, que investe no futebol, que faz uma grande equipe e que por conta disso tem condições plenas de sediar a Copa do Mundo e que sediou a última Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que inclusive teve uma denúncia de uma série de problemas, sejam dos baixos direitos trabalhistas ou seja também por aspectos voltados para os direitos humanos. Também no futebol europeu, nós temos o exemplo do Manchester City. O Manchester City é um clube que foi comprado pelo Estado dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, se eu não me engano, porque os Emirados são alguns Emirados. Abu Dhabi comprou, o Manchester City no intuito de também suavizar sua imagem para o mundo. E agora de uma forma muito mais racionalizada. Porque ao contrário do Paris Saint-Germain, que não tem um projeto esportivo, que não tem raízes esportivas, não
Haja vista isso tudo que tem acontecido no time nos últimos anos, né? Não é um clube que tem um projeto esportivo claro. Ele só quer contratar grandes estrelas para tentar se legitimar, para tentar melhorar a imagem do Catar. Diferente disso, o Manchester City investe em um projeto esportivo a longo prazo. Tanto é que desde o investimento dos Emirados Árabes na equipe de Manchester, o clube deixou de ser um clube pequeno, um clube que flertava sempre com a segunda divisão do campeonato inglês e passou a ser um dos clubes mais importantes do futebol inglês nessas temporadas, ganhando diversos títulos do futebol inglês e na última temporada chegando ao seu principal objetivo, qual seja o título da Liga dos Campeões da Europa. E tudo isso, mexendo com a nossa cabeça, fazendo a gente ser até um pouco simpático com esse time, com um técnico que é um pensador do futebol, que é um cara que a gente admira pelo futebol bonito, vistoso, ofensivo, como o Pep Guardiola. Então, até a contratação de Guardiola para o Manchester City é uma estratégia dos Emirados Árabes no intuito de suavizar sua imagem, as graves violações de direitos humanos que esse país faz. E a Arábia Saudita já não começa agora, começa com a compra do Newcastle. Newcastle, para quem não conhece, é um clube inglês muito conhecido, muito popular, digamos assim, tradicional, podemos dizer. Não é um clube grande, mas é uma equipe tradicional do futebol inglês, que nos últimos anos, por conta do forte poderio econômico da Premier League, vinha flertando com rebaixamentos, com campanhas modestas, nesse sentido. E na última temporada foi comprado pelo Fundo Estatal da Arábia Saudita. Ou seja, se torna um clube de um estado também, assim como Paris Saint-Germain, assim como Manchester City. O Newcastle se torna um clube de um estado nacional, da Arábia Saudita. Mais uma nessa estratégia de suavizar sua imagem, de uma monarquia absolutista, ultra-religiosa, que defende valores ultraconservadores e que, por exemplo, seu príncipe, chefe de Estado, inclusive, é acusado de ter matado e esquartejado um jornalista em uma embaixada. Tudo isso mancha a imagem de um país. E o futebol aí é utilizado no intuito de suavizar essa imagem. Bom, foi comprado, só que no futebol europeu tem um conjunto de regras. Você não pode fazer uma série de contratações, embora Manchester City, Paris Saint-Germain já tenham burlado essas regras e não tenham sido punidos. Mas existem regras como o fair play financeiro, você tem ali um conjunto de regras que limitam o poder desses clubes. Mas por incrível que pareça, o clube saiu de campanhas modestas, sem qualquer destaque, para ser uma campanha de Champions League. Já no primeiro ano de Arábia Saudita investindo no futebol do Newcastle. Nessa temporada, o clube inglês irá disputar, depois de muito tempo, a Champions League novamente. E todos nós sabemos a dificuldade que é um clube no futebol inglês disputar uma Champions League. Haja visto ali o chamado Big Six e outras equipes menores que sempre estão figurando ali, figurando para a disputa dessa vaga. Podemos destacar o Arsenal, por exemplo, que depois de muitos anos volta para a Champions League, que é uma equipe tradicional, uma equipe grande, de grande torcida da capital, que podemos dizer que inclusive é a terceira maior equipe da Inglaterra, só ficando atrás de Manchester United e Liverpool. O Arsenal é essa equipe que passou muitos anos, algumas temporadas aí, 3, 4 temporadas, sem disputar uma Champions League. E o Newcastle, já na primeira temporada com investimento saudita, ascende a essa condição. Claro que isso tem objetivos muito escusos. Quais são os objetivos? A Arábia Saudita quer sediar a Copa do Mundo, a Arábia Saudita quer suavizar sua imagem e quer suavizar sua imagem para o mundo se utilizando do futebol. E isso, como podemos ver no decorrer da história, não é novidade. Haja vista o que o Brasil fez na sua ditadura civil-militar com o futebol, na Copa de 70, por exemplo, se utilizando do ufanismo como elemento de unidade nacional, seja em outros países ou em outras situações sociais e econômicas. O esporte, o futebol, não pode ser dissociado nesse sentido da política. Ele é política na sua essência.
Quem fala, como Caio Ribeiro e Thiago Leifert, de que futebol e política não estão em relação, na verdade, ou são mau caráteres ou são pessoas ignorantes. Porque o futebol, o esporte, tem política nas suas raízes, certo? Teve outros clubes, né? A gente pode citar aqui que tiveram investimentos muito fortes. Por exemplo, nesses últimos anos, como por exemplo o Chelsea, com a figura do Abramovich, no intuito de suavizar sua imagem, né? Considerado ali um oligarca russo, que ganhou muito dinheiro desde o fim da União Soviética e essas questões. Mas do ponto de vista dos estados, tem um fator muito mais importante, um fator muito mais preponderante ali. Tem objetivos políticos muito bem definidos. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, é importante para o nosso trabalho. Veja os outros vídeos do nosso canal, nos apoie através do Pix. E é isso, gente. Futebol é política. Saudações, venceremos.